Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 23 de setembro, não é isso? Tá bem? Tá quase no finalzinho do mês de setembro, não é isso? Os dias estão passando rápido, né? Então, teremos aula de geografia, tá certo? Onde também fecharemos o livro do módulo 3 de geografia, né? Como esse livro é integral, né? É 5 disciplinas nele, tá certo? Então, o livro de geografia está incluso aqui, a disciplina de geografia está inclusa aqui nesse livro. Então, fecharemos os conteúdos de geografia desse livro do módulo 3, tá certo? Tá bom? Abram aí na página 280, o livro de vocês, para fazer, para poder acompanhar, tá certo? E realizar as atividades, tá bom? Já agradecer a Deus pelo dia de hoje. Dia 21, pessoal, foi o dia da árvore, né? Sabemos a importância da árvore para a nossa vida, nos dá sombra, nos dá alimento, não é isso? Dá o ar puro, não é isso? Ela purifica, né, o ar, não é isso? Libera pra gente um ar limpo, né? Um ar sem poluição, tá certo? Então, sempre que vocês puderem, plante uma árvore, tá certo? Plante, vá lá, façam, plante uma nova árvore, tá certo? Tá bom? Tá certo, pessoal? A importância da árvore em nossa vida, tá? Para poder nos ajudar, para poder trazer as coisas boas, né? A alimentação, a sombra, o ar puro, tá certo? Não deixe de fazer isso, tá certo? A internet e a comunicação. A internet e rede mundial de computadores promoveu muitas mudanças na comunicação entre as pessoas do mundo todo. A comunicação por essa rede está cada vez mais presente em nosso dia a dia. Para uma ou mais pessoas. Pulei do parágrafo. A internet possibilita enviar e receber textos, imagens e vídeos para uma ou mais pessoas. Além disso, é possível acessar notícias, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas por meio de computadores, tablets e alguns tipos de telefone celular. Por isso, a internet pode ser considerada um meio de comunicação individual e de massa, dependendo de como a utilizamos. A comunicação entre as pessoas é bastante rápida e prática quando se utiliza a internet, mas precisamos ficar atentos à grande quantidade de informações que acessamos e aos perigos aos quais ficamos expostos. Infelizmente, algumas pessoas podem utilizar as informações que divulgamos na internet de maneira mal intencionada. Algumas informações publicadas na rede também podem ser falsas ou alteradas. Devemos estar alerta a esses perigos. Veja algumas dicas de cuidados que devemos seguir com o uso da internet. Acesse apenas sites confiáveis. Na dúvida, pergunte a seus pais ou responsáveis. E não acredite em tudo o que lê ou vê na internet. Não converse com pessoas estranhas pelas redes sociais. Não divulgue seus dados pessoais, como telefone, endereço ou número de documentos. Não divulgue os acontecimentos do dia a dia, nem conte sobre viagens ou momentos em que sua casa fica sozinha. Não compartilhe fotografias de outras pessoas sem autorização e evite expor suas fotografias. Não participe de grupos que incentivam o ódio ou qualquer forma de preconceito. E o mais importante, sempre converse com seus pais ou responsáveis sobre tudo o que você faz no mundo virtual. Aí tem duas perguntinhas aqui. Você ou as pessoas com quem convive costumam praticar algumas dessas dicas de segurança ao acessar a internet? Sim ou não? E quais? Resposta pessoal, tá? Converse com os colegas sobre como você poderia alertar outras pessoas a respeito da importância dos cuidados com o uso da internet. Deixa a tia Cris pegar aqui para poder dar uma sugestão de resposta para vocês. Para nortear vocês, para poder vocês conseguirem mais ou menos
Geografia. Página 281. 281, geografia. 260. Aqui. É a resposta pessoal, né? Você ou as pessoas com quem convivem, costumam praticar algumas dicas, dessas dicas que de segurança ao acessar a internet, sim ou não, e quais? Converse com seus colegas sobre como vocês poderiam alertar outras pessoas a respeito da importância dos cuidados com o uso da internet. Não está tendo aula presencial, você vai conversar com um colega familiar seu, tá bom? Tá certo? Tá bom? Vocês vão ver aí algum alerta, alguma dica para ajudar as pessoas a respeito da importância dos cuidados com o uso da internet. Tá bom? Vocês, essa pergunta pessoal, você vai ter essa elaboração e depois tia Cris vai corrigir, tá bom? Vamos para a página 284. Aí tem mais atividades, vai ser uma entrevista aqui, ó. Entreviste um adulto que more com você e que seja motorista. Investiga a opinião dele sobre o trânsito nas ruas que ele percorre. Aí siga o roteiro abaixo. Aí já tem a entrevista pronta aqui, você só vai fazer a pergunta e responder. Fazer a pergunta ao adulto e ele vai responder, você vai escrever, tá? Data da entrevista, nome e idade do entrevistado. Você percorre ruas com trânsito muito intenso, sim ou não? Intenso. Nessas ruas os pedestres atravessam nos locais adequados. Ele vai responder. Nas ruas que percorre há sinalização de trânsito. Essa sinalização é suficiente para organizar o trânsito, né? Ele vai responder. O que você acha que poderia melhorar no trânsito das ruas que percorre diariamente? Aí você vai fazer essa pergunta e vai responder, tá bom? Essa entrevista depois tinha que vai passar o visto, tá? Tem que ser feito. 285. Escreva o nome dos meios de transporte representados nas fotografias a seguir. Depois classifique-os como coletivo ou individual e como terrestre, aquático ou aéreo. Então aqui tem um exemplo aqui, ó. Aí tem o caminhão, o nome dele, né, do meio de transporte. Esse meio de transporte, ele é coletivo ou individual. Individual, ele é terrestre, aquático ou aéreo, terrestre. O segundo é qual? Avião, coletivo ou individual? Coletivo. Aéreo, terrestre ou aéreo, terrestre ou aquático? Aéreo. Quem anda no ar, né? Se movimenta no ar. O outro é qual? O terceiro, navio. Ele é coletivo ou individual? Coletivo. Aquático, terrestre ou aéreo? Aquático. Se movimenta no mar, né? Na água. O quarto é uma van. Coletivo ou individual? Coletivo, que leva várias pessoas, né? De uma vez só. É terrestre, aquático, aéreo. Terrestre. Tá bom? E a última página do nosso livro, do terceiro módulo de geografia, para fechar, é a página 286, tá certo? Terceiro quesito. Observe as imagens dos meios de comunicação a seguir. Contorne-os conforme suas respectivas classificações. Utilize as cores da legenda a seguir. Meio de comunicação de massa verde. Meio de comunicação individual vermelho, tá? Telefone. Meio de comunicação individual, vermelho. Celular, verde e vermelho. Verde, revista. Meio de comunicação de massa. Verde, televisão, também é um meio de comunicação de massa. A carta, vermelho, meio de comunicação individual. Rádio, verde, meio de comunicação
de massa, jornal, verde, meio de comunicação de massa, certo? Pinta os meios de comunicação que você já utilizou, aí você vai pintar, tá certo? Então, fechamos o livro do terceiro módulo, os conteúdos do terceiro módulo de Geografia. Tá bom, pessoal? Fechamos o terceiro módulo de Geografia, tá bom? A tia também vai aproveitar aqui nessa aula de Geografia a correção da atividade de Geografia do dia 16, tá certo? Tia, essa correção, essa atividade vai servir como revisão? Vai, tá certo? Não deixem de responder. Quem respondeu, certo, faça só a correção, tá bom? Então, vamos lá. Para que servem os meios de comunicação? Tá lá no livro de vocês. Para que servem os meios de comunicação? Aí, servem aqui, ó. Por ele podemos conversar com alguém, enviar e receber mensagens de uma ou mais pessoas, estejam elas perto ou longe de nós, tá? Essa resposta está lá no livro de vocês, tá certo? De Geografia. Repetindo a pergunta: para que servem os meios de comunicação? Resposta: podemos conversar com alguém, enviar e receber mensagens de uma ou mais pessoas, estejam elas perto ou longe de nós. Segundo quesito, escreva o nome de alguns meios de comunicação. Vou citar alguns nomes, tá? Tia, eu botei outros. Se é meio de comunicação, tá certo, tá? Tá bom? Não botei nessa ordem. Botei em ordem diferente, certo? Tá bom? Então, vamos lá. Telefone, carta, telegrama, computador, celular, que é a internet, né? Celular, jornal, rádio, televisão, entre outros. Tá certo? Terceiro quesito. Vamos, pessoal. Tia deixou quase... Foi uma semana, né? Mais de uma semana. Foi a semana passada. Tá? Vamos fazendo aí. Vai estar aí na gravação. Faça uma correção bem direitinho. Tá? Terceiro quesito. Como são classificados os meios de comunicação? São classificados em 2 tipos: meios de comunicação de massa e meio de comunicação individual, tá? São classificados em 2 tipos: meios de comunicação de massa e meios de comunicação individual. Como são classificados os meios de comunicação? São classificados em 2 tipos: meios de comunicação de massa e meios de comunicação individual. Quarto quesito. Quais são os meios de comunicação de massa? Televisão, revistas e jornais. A informação é transmitida de uma só vez para uma grande quantidade de pessoas. Por isso é chamada de meios de comunicação de massa, tá? Que várias pessoas podem ver, podem assistir de uma só vez, tá bom? Televisão, revistas e jornais. A informação é transmitida de uma só vez para uma grande quantidade de pessoas. Quinto quesito. Quais são os meios de comunicação individuais? Telefone, carta e bilhete. A troca de informações acontece apenas de uma pessoa para outra. É isso, por isso é individual. Telefone, carta e bilhete. A troca de informações acontece apenas
de uma pessoa para outra. Tá certo? Sexto quesito. Como era a comunicação no passado? Hein, pessoal? Como era a comunicação no passado? Era bem mais difícil e levava muito tempo até que informações fossem transmitidas entre lugares diferentes. Não é isso? Hoje vimos o que acontece no mundo todo, sabemos, né? Conseguimos ter essas informações, né? Por conta do avanço, né? Da tecnologia, né? Tecnológico, né? Nos meios de comunicação, tá bom? Era bem mais difícil e levava muito tempo até que informações fossem transmitidas entre lugares diferentes. Tá certo? Sétimo quesito. Em sua opinião, quando diz assim, em sua opinião, essa resposta é pessoal, tá? Você vai dar a sua opinião. Em sua opinião, como seria a vida das pessoas sem os aparelhos de comunicação? Antigamente, as pessoas que moravam no campo ou na cidade, que não tinham um avanço, né, dos meios de comunicação. Como era a vida dessas pessoas? Hein? Então, por aí você vai se basear e vai dar essa resposta. Tá bom? Tá certo? Essa atividade, ela foi até o sétimo quesito, essa atividade em ficha, não é isso? Tá bom? Não deixe de responder. Se precisar acrescentar, tá certo? Tudo aqui, ó, sobre o meio de comunicação, sobre os meios de transporte. Vamos lá ver aqui as atividades do meio de transporte. Aqui. Vamos para a semana que vem, vamos estar fazendo essas revisões, tá certo? E vai estar lendo novamente com vocês, tirando a dúvida com vocês, tá certo? E fazendo as revisões, tá? Tá bom? Aí tem aqui, ó. Geografia, português. Vamos lá, geografia, né? Tá no outro livro, no outro caderno aqui. Deixa eu ter que ver aqui, tá certo? Para dar essa revisão com vocês. Se são os meios de transporte, né? E os meios de comunicação, que vai ser o assunto da prova, tá certo? Vai ser o assunto da prova. História, geografia. Isso. Ó, a acessibilidade foi do teste, né? É, conteúdo do teste. Texto, correção de português. Eita, que a cachorrinha tá latindo. Latindo muito. História, geografia, meio de transporte e de comunicação, né? Que vai ser o conteúdo da segunda verificação da aprendizagem da terceira unidade, tá certo? Aí, para que serve o meio de transporte, né? Falando aqui sobre o meio de transporte. Enfim, aqui, vamos lá. Vem aqui no livro sobre os meios de transporte, geografia, meio de comunicação dia a dia, meio de transporte, os meios de transporte em nosso dia a dia, além de servir para nos deslocar de um lugar para o outro, são utilizados para transportar mercadorias, é isso? Tem os meios de transporte, tipo de meio de transporte, que são os aquáticos, o aéreo e os terrestres, não é isso? Né? Meio de transporte do passado e do presente. Aí vem o meio de comunicação, tá bom?
Então, depois, pra semana tia precisar, tia faz outra revisão em ficha, tá certo? Pra acrescentar, tá bom? Mas você já tem conteúdo, você já tem material pra revisão, tá bom, pessoal? Sei do corre-corre do dia a dia dos responsáveis de vocês, não tá sendo fácil pra ninguém, né? Tá muito corrido, tá certo? Mas, assim, graças a Deus, tá dando pra fazer, né? Alcançar os objetivos, né? Dar os conteúdos, passar os conteúdos, vocês também estão conseguindo acompanhar, tá certo? Que não tá conseguindo, vai conseguir, aos pouquinhos vai se atualizando, tá certo? E vai dar tudo certo, tá bom? Só lembrando que sexta-feira, nossa aula ao vivo, tá certo? Não sei como, é, é, como vai ser o acesso, tá certo? Se vai ser pelo mesmo aplicativo ou se vai ser por outro. Antes disso, eu vou estar passando para vocês o horário, tudo certinho, tá? Vamos estar lá no semáforo do cruzamento da Avenida Beberibe com a rua Rames Galvão, que é a rua do colégio, tá certo? E vocês podem passar lá para prestigiar, para nos prestigiar, tá certo? Nessa ação educativa sobre o Dia do Trânsito, tá bom? Tá certo? Todas as professoras do Fundamental 1 e Educação Infantil. Tá? A tia Cris vai ficar muito feliz em rever vocês. Beijo e até a próxima aula. Tchau.